Onde quer que você esteja, abra o seu coração. Hoje o tema é amizade. Amizade. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 15. João, capítulo 15. Todos acharam? João capítulo 15, um texto muito conhecido que nos apresenta Jesus, o amigo de todas as horas, o amigo que deu a vida dele por nós. João capítulo 15, eu, Jesus, sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem permanece em mim, quem não permanece em mim, é jogado fora e seca à semelhança dos ramos. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito estas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a alegria seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo o que eu vi de meu Pai. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Que Deus aplique esta gloriosa, rica palavra em nossos corações. Mais uma vez vamos orar ao Senhor. Volte o seu pensamento neste domingo especial, segundo domingo. Qual é o seu motivo de oração? Qual é o seu grande desejo? Apresente para Deus a sua causa. Como está o seu coração? Há algum pecado para ser confessado,
Tem algo que você sabe que está entristecendo ao Espírito Santo de Deus? Ó grande e eterno pastor, nosso amigo de todas as horas, louvado, engrandecido seja o teu nome, Jesus. Ó Deus, nesta manhã o teu rebanho, as tuas ovelhas se reúnem, e nós te imploramos, Pai, no nome de Jesus, traze-nos nesta hora aos teus pastos verdejantes. Ó Deus, em nome de Jesus, leva-nos às tuas águas tranquilas, refrigera a nossa alma, Senhor, refrigera a nossa alma com a tua palavra, viva, rica, presente. Ó Deus, nesta manhã, em nome de Jesus, reacende a chama viva do teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, rejeitamos o pecado, rasgamos o nosso coração, lava-nos, Pai, com o teu sangue precioso. Ó Deus, estende esta bênção agora, aonde quer que tenha um servo, uma serva do Senhor. Abençoa, ó Deus, os nossos missionários, aos que estão passando por lutas, dificuldades, sofrimento, perseguição. Deus, nós invocamos ao Senhor sobre as nossas vidas, nós te entronizamos como nosso Deus. Oramos, Pai, no teu nome, para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém, Pai. Muito bem, meus irmãos, o nosso tema desta manhã: se liga, amigo, se liga, amiga. Geralmente nós nos chamamos, nos tratamos de irmãos, e Jesus aqui coloca este termo da amizade: vós sois meus amigos. Mais do que escravos, mais do que irmãos, vós sois meus amigos, porque tem muitos irmãos que não são amigos. E aí a grande pergunta: você é uma pessoa que liga? Você é uma pessoa que liga ou que desliga? Quando nós perguntamos o que é que significa comunhão, o que significa comunhão? Repitam comigo: comunhão é aquilo que liga. Comunhão é aquilo que liga. Jesus foi aquele que ligou o homem com Deus. Satanás foi aquele que desligou os anjos de Deus, os homens de Deus. Então, nesta manhã, a pergunta é: você é uma pessoa que liga ou que desliga? Você é uma ponte ou é um muro? Vamos nos lembrar nesta manhã, dentre as muitas ilustrações de amizade, a amizade de Davi e Jonatas. Por isso, neste instante, eu convido você para que dê atenção a João capítulo 15, onde encontramos o maior exemplo de amor, o maior exemplo de amizade. Alguém que não mediu esforços para fazer a amizade, fazer a ponte, inclusive abrindo mão do seu conforto, inclusive se prejudicando. Quando nós pensamos neste capítulo 15 de João, nós sabemos que Jesus está falando aqui de 3 pessoas inicialmente. Ele começa dizendo: eu sou a videira, primeiro. Segundo, meu pai é o agricultor.
E terceiro, vocês são os ramos. Então Jesus, ele é a videira. Havia uma interpretação errônea de que Israel fosse a videira, que os outros seriam os galhos, os gentios. Jesus então chega e diz: não, não são vocês, eu sou a videira verdadeira. Todos, para terem vida, precisam estar ligados nele. Deus o Pai é quem cuida, e neste cuidar, primeiro ele corta o que não dá, o ramo que não dá fruto, e limpa o ramo que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Aqui nesse capítulo 15, vamos ver então 4 tipos de fruto, 4 tipos de ramos. 4 tipos de ramos. Primeiro, aqueles ramos que não dão fruto, os que dão fruto, os que dão mais fruto e os que dão muito fruto. Então são 4 níveis de ramos. Ou seja, nós, os seres humanos, só podemos ser 2 coisas: ou ramos que dão frutos em proporções maiores ou menores, e aqueles que não dão frutos. Os que dão frutos são guardados pelo Pai. Os que não dão frutos, estes são cortados e lançados fora. Como nós sabemos, queridos irmãos, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E o grande alvo de Deus era e é que nós, os seres humanos, sejamos os seus amigos. Mas quando o ser humano pecou, fez com que houvesse algumas rupturas, houvesse separação. A primeira ruptura, veja aí na sua tela, a primeira ruptura foi a ruptura do homem com Deus, é a dimensão teológica. Interessante que depois do pecado, o casal se escondeu. Tive medo e me escondi. Perdeu a comunhão, perdeu a amizade, perdeu a confiança. A segunda ruptura, a ruptura consigo mesmo, é a dimensão psicológica. Como dissemos, tive medo. Foi a primeira reação do homem, do ser humano, depois do pecado. A consciência de que estava nu, que estava fora da amizade. A terceira ruptura, a ruptura com o próximo. Agora, aquele casal, aquele homem que tanto estava admirado da varoa, da mulher, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Agora, começou a haver a acusação. A mulher que tu me deste, foi ela que me fez pecar. E a quarta ruptura, a ruptura com a criação. A terra se tornou maldita por causa do homem. Ou seja, no dia em que o homem pecou, ele morreu, mas além disso, ele se separou. E a morte quer dizer exatamente separação, nas diversas instâncias, de forma que a amizade tão bonita, idealizada por Deus, agora estava interrompida. Agora estava no momento de separação. Queridos irmãos, hoje, como dissemos, neste segundo domingo, mês de julho, alguns de férias, viajando, outros tendo oportunidade para estar mais em casa, um tempo para celebrar a amizade, um tempo para focar na amizade. Tem sido dito que este tempo de ficar em casa tem trazido discórdias,
Pessoas que ficavam longe e agora têm que se deparar e conviver uma com a outra. Celebrar a amizade, ou a amizade é um dom de Deus, é um presente de Deus para a humanidade. O livro de Eclesiastes, capítulo 6, verso 14, vai dizer que quem encontra um amigo, encontrou um tesouro. Quem encontra um bom amigo, encontrou um tesouro. Portanto, quando pensamos na amizade, pensamos neste dom que é gratuito, que é inesperado, que é imerecido. Eu pergunto aos irmãos, como fazer para conseguir amigos? Quem sabe? Sabe, irmã Andréia? Como fazer, ali assim, a outra Andréia também, as Andréias aqui. O que fazer para conseguir amigo? Quem sabe? Ser amigo, disse o irmão Hélio. Para conseguir amigos, você precisa ser uma pessoa amiga. Bem, neste capítulo 15, Jesus está falando de níveis de relacionamento com Ele. O primeiro nível de relacionamento nesta amizade é o nível de um seguidor, aquele que não dá fruto, ele apenas segue, ele está no caminho, ele está observando, está andando junto. Mas Jesus disse que todo ramo que está em mim, está me seguindo, mas não dá fruto, esse é cortado e lançado no fogo. Que coisa! É possível seguir a Cristo, ou seguir os ensinos, sou da família, eu gosto. Então, primeiro nível de um seguidor. Segundo nível do discípulo, aquele que dá fruto, aquele que é obediente ao Pai. É um segundo nível deste relacionamento de amizade. O terceiro nível é o nível de filho. Capítulo 15, o verso 9, olha o que diz: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Pai nosso, Jesus inclui você, você também é filho. O filho usufrui do que lhe é de direito, ele tem parte na herança, somos nós co-herdeiros de Deus. Mas Jesus fala de um nível maior, mais aprofundado. Qual é, irmã Ila? Seguidor, discípulo, filho, e qual é o quarto? O amigo. Este capítulo 15 celebra a importância da amizade. Aquele que, além de usufruir da herança do Pai, ele é um apaixonado. Lembra da palavra que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele, viremos a ele e faremos nele morada. João capítulo 15, versos 26 em diante. Quando vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim, vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Vocês são os meus amigos, vocês conhecem não apenas a minha palavra, vocês conhecem a mim. E aí, meus irmãos, está a importância das grandes experiências. A nossa vida não deve ser fundamentada, baseada, alimentada na experiência, mas a experiência tem o seu valor. Quando Deus permite você ir para águas mais fundas, em que você perde o controle, em que você tem que andar na ponta dos pés, e chega o momento que os pés já não encontram mais as águas. Lembram-se de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois do que eu passei, do que eu experimentei, do que eu vivi, agora é diferente. Agora é diferente. Então, queridos irmãos, quando nós pensamos na amizade de Jesus, é este tipo de amizade que se doa.
Já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigos. E um amigo não se envolve com os outros apenas na mente, se envolve também no emocional, se importa, padece, se compadece. Como eu posso ajudar, mesmo que eu me prejudique? Este é o meu amigo. Por falar em amigo, vocês sabiam que existem vários tipos de amigos? Jesus está dizendo: vocês não são mais apenas os meus servos, vocês são os meus amigos. Quem está comigo na câmera aí me ajuda para a gente observar aqui, olha só. Não escravo, amigos. O escravo não consegue experimentar o amor do seu senhor. O amigo íntimo vive abraçado pelo pai. O escravo, ele dorme lá fora. Ele não é diferente do amigo íntimo que não sai do aconchego. O Senhor foi ao encontro de Adão: onde estás? Deus não para de ir ao seu encontro. Sabe, irmão Samuel, uma das coisas que mais me admira lá em 1 Samuel, quando fala do servo de Deus, 1 Reis, especialmente, capítulo 19, verso de número 9, de que Elias estava na caverna, e que Deus entrou na caverna. Como assim Deus entrou na caverna? Porque Deus perguntou para Elias: que fazes aqui, Elias? Deus não disse: que fazes aí dentro da caverna, mas que fazes aqui? Mostrando que Deus foi aonde ele estava. O escravo é comprado por causa da sua mão de obra, pelo que ele pode dar. O filho, o amigo, foi conquistado por Jesus por causa do amor de Deus. Não foi pelo nosso merecimento, foi e é pela misericórdia dele. O escravo trabalha e dorme. O amigo íntimo, ele recebe, ele experimenta, ele é revelado pelo Pai. Gosto da palavra de Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, que você não sabe, sobre a sua família, sobre o seu presente, sobre o seu futuro, sobre o seu emprego, sobre a sua saúde. Clama-me, clama-me, que eu vou te mostrar, vou te revelar. Você não é mais meu escravo, você é meu filho, você é meu amigo, você é alguém que eu paguei o preço por sua vida. Eu pergunto: você é um bom amigo? É uma boa amiga? Que tipo de amigo é você? As pessoas podem confiar em você? Veja aí, há vários tipos de amigos. Vamos ler comigo todos juntos? Amigo impossível, amigo social, amigo do peito, amigo silencioso, amigo cauteloso, amigo puro, honesto, o amigo dominador, o obscuro, o amigo frio, o amigo que trai a confiança, e o amigo de todas as horas. Eu pergunto: que tipo de amigo é você? Onde você se encaixa? Onde você se encaixa? E aí, vocês conseguiram se encaixar, hein? Vinícius Christian ali está dizendo onde eles estão. E aí nós encontramos o amigo de todas as horas. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. É interessante neste livro de João, onde Jesus repete 7 vezes eu sou.
Eu sou exatamente aquilo que você, meu amigo, precisa. Para quem estava em trevas, eu sou a luz. Para quem estava morto, eu sou a ressurreição e a vida. Para quem precisava de água, eu sou a água da vida. Para quem estava sem saber para onde ir, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Jesus é o nosso melhor amigo de todas as horas. E qual é a recompensa? Qual a recompensa para quem mantém, quem permanece na amizade com Jesus? Meus irmãos, é impressionante neste capítulo 15, quantas vezes a expressão permanecer. Faça depois aí um apanhado e veja quantas vezes o verbo, a palavra permanecer ou as suas variantes. Você vai ficar impressionado quantas vezes neste capítulo 15, permanecer, permaneça. O que é que acontece com quem permanece? Verso 11, desfrutará de alegria verdadeira. Verso 14, se permanecer, vocês serão os meus amigos. Se permanecer, dará fruto e será atendido na sua oração que fizer ao Pai. Versos 19 a 25, é verdade, se for amigo de Jesus, vai ser inimigo do mundo, vai ser odiado. É verdade que muitas vezes temos que escolher, não dá para ficar em cima do muro, é preciso tomar uma decisão, mas quem permanece nessa amizade também será fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai testemunhar com o seu espírito dizendo: você é filho do Pai, você é amigo de Jesus, você não está sozinho. Não termina aqui, quando acabar aqui, depois das pedradas que deram em Estevão e que derem em você, a vida continua. Você vai passar a experimentar a verdadeira e grande vida. Quando eu penso em amizade, eu me lembro de duas modalidades do esporte. Dentre as muitas modalidades do esporte, tem uma que chama muito a atenção: o frescobol e o tênis. E aí pensamos nos Jogos Olímpicos. Ontem tivemos uma partida aí, Brasil e Argentina, muitos meio entristecidos. Mas quando pensamos no mundo dos esportes, tem aí alguns valores: respeito, amizade e excelência. Quando pensamos nestes dois esportes, primeiro o tênis. No tênis, a outra pessoa é o meu adversário, a outra pessoa é a minha adversária. Temos ali dois jogadores, duas raquetes, uma bola, nos dois jogos. Mas a diferença é que no tênis, a outra pessoa é o meu oponente. Eu vou fazer de tudo para que ele erre, e eu só ganho quando ele for tirado do jogo. Eu só terei alegria se ele ficar triste, a outra pessoa ficar triste. Diferente do frescobol, também com duas raquetes, dois jogadores, uma bola. Mas a diferença é que agora, esta outra pessoa não é o meu adversário. Eu só ganharei se ele também ganhar. Se eu errar e fizer a outra pessoa errar, eu vou pedir desculpas, porque eu não o ajudei. E aí pensamos nas nossas relações de família, relações de trabalho, relações da vida
cristã, como membros e congregados da igreja, que em tudo o nosso papel é ajudar o outro para que o outro não erre. E quando eu não ajudo, eu sinto que prejudiquei. E eu peço perdão. E eu faço de tudo para que a outra pessoa seja bem-sucedida, porque eu só ganharei se a outra pessoa também ganhar. Ou seja, na vida de amigos, não é derrubar os outros para que eu possa subir. Eu só subo se o outro também subir. Ou seja, eu não saio correndo sem olhar para trás e sem me preocupar com quem foi prejudicado. Veja que é um desafio quando pensamos na boa amizade. Não podemos deixar de lembrar que Jesus é o nosso referencial. Ele veio buscar pessoas sozinhas, pessoas perdidas, vazias, para aprofundar uma caminhada de amizade com Ele. Todos os que são da igreja, os que não são da igreja, precisamos lembrar que para manter a amizade com Jesus, nós precisamos lembrar de 4 coisas. Igreja, podem me ajudar? Vamos juntos lembrar quais são estas 4 coisas nesta amizade com Jesus. Primeiro, todos somos pecadores perdidos a quem Jesus procura para aprofundar uma caminhada de amizade. Segundo, é impossível alguém aprofundar esta amizade com Jesus sem mudar de atitude. Terceiro, o céu é para quem se envolve nesta caminhada de amizade com Cristo, que começa aqui e agora. E quarto, os resultados desta amizade com Jesus perdurará por quanto tempo? Perdurará por toda a eternidade. Jesus espera que nós respondamos a Ele de forma afirmativa. Mas a esta altura eu pergunto, mais uma vez, você tem uma verdadeira amizade? Agora me refiro a você e pessoas, não apenas a amizade com Deus, a amizade vertical. Agora falando da amizade horizontal, você tem um verdadeiro, um bom amigo, uma verdadeira, uma boa amiga. Quem é que você considera o seu melhor amigo, a sua melhor amiga? Só um parêntese aqui para os casados. Mulher, o seu melhor amigo deve ser o seu marido. Marido, a sua melhor amiga deve ser a sua mulher. Mas pensando nas relações diversas, quem é o seu melhor amigo, sua melhor amiga? Amizade é reforçada em toda a Bíblia. Eu fico impressionado, por exemplo, em Eclesiastes capítulo 6. Eclesiastes capítulo 6. Veja comigo aí na tela alguns versos. Vamos ler juntos? Olha aqui, grife esse capítulo 6 de Eclesiastes, porque ele fala sobre amizade. Vamos lá, todos juntos? Sejam numerosas as tuas relações, mas teus conselheiros ou teus amigos, entre 1000. Na vida nós temos muitos conhecidos, muitos amigos, mas há aquele amigo mais chegado que um irmão. Verso 7, se queres um amigo, adquire-o pela prova, e não te apresses a confiar nele. Quando eu cheguei aqui, no Guarujá,
todas as vezes que o irmão Moisés me encontrava, ele dizia: e aí, bom homem, como está? Como está, bom homem? E eu ficava: quem é esse Moisés? Seria esse o jovem rico? Bom mestre. Mas fui observando. E aí eu descobri que ele é um bom homem. Porque quando a gente, por exemplo, eu fui chamado toda a minha adolescência e juventude de o jovem. Meu irmão, ele era assim que eu era chamado, o jovem. No seminário, aonde eu ia, depois que cheguei no seminário, mas antes na igreja, eu era chamado de o jovem. Por que será que todos me chamavam de o jovem? Porque eu chamava todo mundo: olá jovem, tudo bem? Hoje mudou um pouquinho, eu chamo jovem senhor. De forma, irmãos, que entre os muitos procura aquele. Verso 14: amigo fiel é poderoso refúgio. Quem o descobriu, descobriu um tesouro. É bom saber que na hora da precisão, você pode contar com um amigo. Agora, ter amigo, se prepare para ser ferido. Se prepare para se decepcionar. Como que o meu amigo fez isso? Mas é meu amigo, tem crédito, tá bom. Verso 17: aquele que teme ao Senhor regra bem suas amizades, pois tal como ele é, assim será seu amigo. Alguém já disse: você será parecido com as pessoas com quem você conviver nos próximos 5 anos. Devemos ter cuidado com quem são os nossos amigos. Sabe por quê? A minha velha avó dizia: me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E tem um mais pesado, irmã Sandra, qual que é? Aqueles que se ajuntam com porcos, farelos comem. Eita, lembra dessa ainda, irmã Ila? O grande segredo: o temor do Senhor deve ser cimento de amizade autêntica. Eu devo fazer uma seguinte pergunta: essa pessoa com quem estou me relacionando, com quem estou andando, com quem estou conversando, com quem estou aí numa caminhada de amizade, é uma pessoa que me empurra para cima ou é uma pessoa que me joga para baixo? Tome cuidado com quem você anda, porque tem pessoas que são sugadoras, pessoas que só empurram para baixo. É o seguinte: caiu um amigo no buraco, caiu um amigo, e agora? O que fazer? Vou jogar uma corda para o amigo que caiu. Eu pergunto: quem é que vai ter mais força para puxar quem? Eu que estou aqui em cima para puxar quem está lá embaixo, ou quem está lá embaixo para me puxar lá para baixo? Tem uma corda, o amigo está no buraco, quem tem mais força para puxar quem? Se quem está embaixo botar o pé e der um puxão, você vem com tudo. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que acimentar. Você tem que amarrar a ponta nesta corda na videira verdadeira que é Jesus. Você se segura em Jesus. Procura ficar acimentado ou cimentado no temor de Deus. E aí você procura ajudar o outro. Diferente deste texto de Eclesiastes, que ressalta, que valoriza a amizade, temos um outro de Provérbio que é o contrário. Este de Provérbios capítulo 6 é um alerta. Vamos ler juntos? Pode deixar. Vamos ler juntos?
Provérbios 6, olha só, falamos de Eclesiastes 6 e agora de Provérbios 6. Versículos 16 em diante. Há 6 coisas que o Senhor odeia e uma 7ª que ele abomina. Quais são as 6 coisas que o Senhor odeia? Os olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o que é mal, testemunha falsa que espalha mentiras. E o que é que Deus abomina? Aquele que provoca discórdia entre os irmãos, aquele que provoca fofoca, aquele que provoca separação. A pergunta é: por que será que Deus odeia, abomina estas práticas? Já vimos que estas práticas não contribuem para uma verdadeira amizade. Dá para ser amigo com pessoas que fazem isso, sim ou não? Vai ser muito difícil. Agora, o grande problema, irmãos, é que pessoas que fazem assim, que separam, que constroem muros, que semeiam contenda, se assemelham a Satanás. Foi ele o primeiro a semear contenda entre Deus e os anjos, semear contenda entre os homens e Deus. Quem age assim está se assemelhando a Satanás, está agindo ao contrário de Cristo, que é o verdadeiro pontífice, a ponte que liga. Ele veio na terra para ligar, ou para religar o homem com Deus. É por isso que Salomão ainda diz em Provérbios 20, 19, fique longe de quem é falador. A pessoa que vive contando casos não guarda segredo, por isso fique longe de quem fala demais. Guarde essa palavra, Provérbios 20, verso 19. Mulher que fala demais é desagradável. Agora, homem que fala demais, aí, como dizem por aí, é o fim da picada. Tome cuidado com gente que fala demais, porque gente que fala demais não pensa. Fala demais dos outros quando está perto de você, mas quando estiver longe de você, vai falar de você para os outros. Esse tipo de gente gosta de comprar para ter o que vender. Provérbios 20, 19. Fique longe de pessoas que falam demais. Provérbios 26, 20. Se afaste do brigão e implicante, porque uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas só acabam quando o brigão e implicante é separado do grupo. Mais uma vez pergunto, você tem uma verdadeira amizade? Quem é o seu amigo, a sua amiga? Quem é a pessoa em quem de fato você pode dizer, esse é o meu amigo, essa é a minha amiga? Quem? Eu pergunto mais, qual é o oposto de amizade? Quem sabe, qual o oposto de amizade? Pensamos que seja inimizade, mas não é. A inimizade é o lado podre da amizade. Você só tem inimizade com alguém que você já teve algum relacionamento antes. Já foi seu amigo, houve algum problema, veio agora o lado podre da amizade, que é a inimizade. Mas o oposto de amizade é solidão.
A pessoa que não tem amigo, que não tem amizade, é uma pessoa só. Então nesta manhã é assim como Cristo, Jesus, que é a ponte que liga o homem a Deus. O desafio desta manhã é que eu e você também sejamos uma ponte. Tenhamos características, atitudes, práticas que fortaleça os vínculos da verdadeira amizade. Quando falamos de uma amizade entre pessoas, nos lembramos destes dois jovens adolescentes, no início, Davi e Jonatas. O texto de 1 Samuel, capítulo 18, e a sequência, mostra que estes dois, Davi, o jovenzinho, que apareceu matando o gigante Golias, e que se torna amigo do filho do rei, o Jonatas. E esta amizade, embora as mentes doentias e podres levem dizendo que havia uma amizade de homossexuais, é uma amizade aonde Jonatas, o irmão de Mical, portanto Jonatas era cunhado, e lutou pelo casamento de Davi com a sua irmã Mical. Jonatas que se prejudicou para que o seu amigo fosse bem sucedido. Jonatas que protegeu o seu amigo quando seu pai, o Saul, queria matar a Davi. Jonatas fez o elo, fez a ponte, e foi ali um protetor. Mais tarde, quando Jonatas morre, Davi descobre que ele tem um filho paralítico, e aquele filho, Mefibosete, é guardado, é protegido por Jonatas durante todos os dias da vida de Mefibosete, por amor ao seu amigo Jonatas. Meus amados irmãos, quando falamos de a amizade, a inimizade, seu lado podre, quando pensamos em pessoas que eram boas amigas, mas que houveram situações que tiraram a paz, que tiraram a alegria. Nos lembramos, por exemplo, de José, que foi vendido pelos seus irmãos. José tinha 16 anos, agora José com 30 chega ao reino, chega ao trono. José pensou que já tinha perdoado seus irmãos pelo que eles tinham feito, mas José se lembrou de que não tinha perdoado coisa alguma. Quantas pessoas que nós achamos que já perdoamos, mas quando chegamos perto, tudo volta. Lembramos no caso de José dos seus 5 choros. Os irmãos vieram e José os massacrou, José os humilhou, José os fez penar, e isso leva a algo em torno de 2 anos, em que José esmagou seus irmãos na unha, não se revelando, os acusando de roubar, trazendo pressão e medo. E esses choros mostrando aí o processo do verdadeiro perdão, até que finalmente o 5º choro, quando José de fato mostrou para os seus irmãos que eles estavam perdoados, eles precisavam se sentir perdoados. Meus irmãos, não é fácil perdoar, nós sabemos, mas devemos nos lembrar que perdão não é sentimento. Perdão é uma decisão. Perdão é por obediência. E quando você não conseguir perdoar, aquelas 2 perguntas, quais são, irmã Edileuza, lembra? Quais são as 2 perguntas quando você não conseguir perdoar?
Lembra, Fernando? Alguém lembra quais são as duas perguntas quando não conseguir perdoar? Ninguém lembra? A primeira pergunta é: ninguém consegue? Quem ofendeu mais a quem? Foi essa pessoa que ofendeu mais a mim? Ou fui eu que ofendi e ofendo mais a essa pessoa? Essa é a primeira pergunta. A segunda é mais que uma pergunta, é uma atitude. Comece orando e abençoando essa pessoa. Deus abençoa a vida familiar, abençoa os negócios, Senhor abençoa a saúde, Deus abre as portas dos céus e dá dinheiro, dá condição financeira. Abençoe, abençoe, abençoe. Por enquanto é só a boca, depois vai ser também a cabeça e finalmente o coração. Esta inimizade, esta amizade que apodreceu, precisa ser tratada. Alguns passos, quando você for se reconciliar, restaurar esta comunhão perdida. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Tome sempre a iniciativa da reconciliação. Tenha compaixão pelos sentimentos da pessoa envolvida. Essa é uma outra atitude. Quando alguém me ofende, eu digo: bem, mas este homem sofreu pela criação dos pais. Esta mulher passou tal situação com o marido, e assim eu procuro sempre dar uma desculpa, dar um bônus, tentando justificar a pessoa que me ofendeu. Confesse a sua parte no conflito. Eu reconheço o meu erro. Não precisa dizer: mas você também errou, viu? Apenas reconheça a sua parte. Invista contra o problema, não contra a pessoa. Sexto, coopere tanto quanto possível. Faça a sua parte. Não espere que o outro faça. Faça a sua parte. Dê ênfase à reconciliação, não à solução. Tem problemas que são problemas, deixe isso para lá. Aquilo que me une é maior do que aquilo que nos separa. Vou deixar isso a segundo plano. Por quê? Porque eu quero viver com você, meu irmão, quero viver sendo uma ponte e não sendo um muro. Como é que eu posso ser uma ponte nos meus relacionamentos? Como é que se conquista um amigo? Em primeiro lugar, sendo apegado ao que temos em comum. Lembra do que disse? Aquilo que nos une é maior. É verdade que você tem uma ideia diferente, mas nós temos Cristo. É verdade que você me ofendeu, mas eu não quero ficar de mal com Deus. Então, ter relacionamento com Deus bom, um bom relacionamento com Deus, para mim é melhor do que ficar de mal com você, porque se eu ficar com inimizade com você, eu terei quebrado o meu relacionamento com Deus. Devemos ser realistas em nossa expectativa. Às vezes esperamos demais no outro irmão e a gente sempre se decepciona. Quanto maior for a sua expectativa no seu amigo, quanto mais você confiar nele, achar que ele vai fazer, saiba, você vai se decepcionar. Porque você também decepciona. Então é não confiar? Não, confie sabendo que é possível haver esta decepção. Sendo incentivadores e não criticadores. Você gosta de ser amigo ou amiga de uma pessoa, em Irmã Lourdes, uma pessoa que só reclama, só vê defeito, não vai dar certo,
você não consegue. Você gosta de ser amiga de uma pessoa assim? Irmã Lourdes, irmão Manuel? Quem gosta? Gente que só te joga para baixo. Inimigos constantes da fofoca. Eu queria te contar. É verdade mesmo? Precisa ser dita. Vai edificar. Vai ser dita a mim que preciso ouvir. Tem certeza que precisa me dizer isso sobre esta pessoa? Solucionadores de conflitos, assim como Deus é. Mateus 18 mostra Deus nos dando os passos de como viver em boa harmonia, em boa amizade. Devemos ser prontos para usar os nossos dons e talentos hoje. O que é que eu posso fazer para que o meu amigo seja mais meu amigo? Quantos aqui gostariam de ter amizades melhores e mais pautadas ou semelhantes à amizade de Cristo? Quantos gostariam de ter vínculos de amizade mais fortalecidos? Eu separei aqui algumas dicas, peço para vocês lerem comigo. Como cultivar boas amizades? Podem ler comigo? Vamos lá? Quem está comigo aí, vamos lá. Primeiro, é uma leitura sequente, tá? Vamos lá. Primeiro, dê atenção para as pessoas, se importe. Segundo, seja simpático. Terceiro, saiba ouvir. Quarto, saia da sua zona de conforto, sirva, não espere ser servido, sirva. Quinto, entenda a importância das amizades. Sexto, passe mais tempo perto das pessoas. Sétimo, esteja de bom humor. Oitavo, faça amizade com os amigos delas, das outras pessoas. Nono, enfatize seus valores compartilhados. Do que é que essa pessoa gosta? Ela gosta de esporte, gosta de flores, gosta de ver determinados filmes. Agora, isso que essa pessoa gosta é positivo? Ou só fala de assunto ruim? Só gosta de coisa ruim? Então aí você não pode se ajuntar a estes. Décimo, tenha disposição para relevar, não é revelar, relevar decepções, porque a melhor maneira de fazer amigos é sendo amigo, sendo amiga. Eu quero partir para o encerramento nesta manhã, trazendo esta última tela, destes dois seres, destas duas pessoas, que marcaram a época em que viveram. A primeira, a senhora Coralina, uma poetisa brasileira, grande escritora. Olha o que ela disse para fazer amigos. Vocês podem me ajudar? Vamos lá? Para fazer amigos, muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, olhar que acaricia, amor que promove. Do outro lado nós temos este homem, que lá pelos anos de 1913, escreveu um grande livro, o senhor D.L. Carnegie, o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Olha o que ele disse: você pode fazer mais amigos em 2 meses, se interessando ou interessando-se pelas pessoas, do que em 2 anos tentando conseguir o interesse delas por você. No mundo todos querem
que nós nos interessemos pelo que interessa a eles. Venha comprar, venha ver, venha participar. Agora, quando você diz o que é que você está fazendo, o que é que eu posso te ajudar, eu quero contribuir, aí é diferente. Uma irmã aqui da igreja que ia para um seminário no Paraná, a irmã perguntou: e aí, pastor, o que eu faço? Como ser bem-sucedida neste novo momento da minha vida? E eu disse: você tem duas formas de chegar lá, neste projeto no Paraná. Primeira forma é chegando dizendo: bem, aqui estou eu, me sirvam, aqui estou eu, o que vocês podem fazer por mim? Venham me servir. E a segunda forma é dizer: bem, aqui estou eu estou aqui para servir a vocês, como eu posso ajudar vocês? Que Deus nos ajude a fortalecermos os vínculos da verdadeira amizade, tomando como exemplo Jesus, o melhor amigo de todas as horas, aquele amigo que se prejudicou, aquele amigo que deixou os interesses dele para cuidar dos nossos interesses. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe neste bom e abençoado dia